Parafatologia, página 2, quinta linha. Qual o sentido que o verbetólogo quis expressar com o termo quisilas retroceriogênicas? Já que pelo dicionário quisila pode significar versão espontânea, gratuita e racional, bem como aborrecimento e conflito de interesses, rixas, pendências. Poderia nos detalhar esse termo? A ideia é exatamente essa. Esse interesse, essa aversão, ela é uma tendência que está se manifestando. Por que determinada pessoa tem uma aversão espontânea com relação a outra? Então, isso pode denunciar vamos dizer, um imbróglio, uma dificuldade, uma interprisão do passado. Um trauma do próprio passado. Essa quisila, ela pode ser unilateral, quer dizer, só uma pessoa manifesta com relação a outra, ou pode ser de ambas as partes, de mão dupla. Então, se for de mão dupla, muitas vezes a raiz ela é mais séria. Eu sempre lembro do filme Os Duelistas, em que ali demonstra muito bem no caso ali dois atores ou dois personagens que ficam se pegando anos e anos, o filme inteiro, e a próxima vida dessas personalidades com certeza vai ter algum desfecho. Ou seja, essa vida anterior vai ter um papel muito, muito sério. Será que eles vão vir como irmãos, como gêmeos? Um vai ser pai do outro? O que será que vai acontecer para melhorar essa relação? Ou eles vão apresentar essa quisila? Qual é? Os Duelistas. É isso. Ele é muito sério nesse sentido, né? Então essa expressão está usada nesse sentido, para a gente começar a estudar e não fugir das aversões espontâneas. Isso acontece nas melhores famílias. O ideal é justamente você tentar, nessa atual existência, nessa nova oportunidade, melhorar essa relação de modo autêntico, espontâneo, tentando ver justamente qual foi a raiz. Se nós temos mais ou menos culpa naquele cartório ali específico, né, naquela pinimba ali. Pode falar. Pedro, em Paradoxologia, página 4, lá o último paradoxo, você pode ampliar isso aí? O fato paradoxal de a mesma holobiografia produzir o antepassado de si mesmo e o autorrevezador multiexistencial lúcido. Quando a gente começa a estudar o processo do autorrevezamento, em geral, em função da evolução do processo da lucidez, a tendência é que isso seja uma conquista mais recente ou até uma preparação para as próximas vidas. E que mesmo a pessoa que hoje é um autorrevezador, no passado ela pode ter sido o antepassado de si mesmo. Então, às vezes, ela nasceu vamos supor, na antepenúltima vida, na mesma família, como o avô e depois como o bisneto dele mesmo. Não tinha tanta lucidez para o processo evolutivo, estava preso ao processo de interprisão grupocármica, preso a determinado grupo, promoveu algumas reciclagens, fez algumas assistências a esse mesmo grupo, entrou, vamos supor, no curso intermissivo, e hoje, ou na vida anterior, ela já pensa nesse processo de auto-revezamento mais lúcido, em termos cognitivos, em termos de ideias, em termos até de Max Proex. Então é um paradoxo porque você vê a mesma condição antípoda, né? Processo de antepassado de si mesmo. A tendência a ser mais nosográfico e o autorrevezador ser mais positivo, mais homeostático na mesma série X, né? Na mesma série de existências. O próximo passo para essa pessoa é a identidade extra. Identidade extra. Autoconsciente. Legal. Aqui no ar de Djalma, tudo bem? Tudo bem. Parabéns, cara, muito bom. Obrigado. Vamos continuar aqui na Paradoxologia, a página 4, na quarta linha, o paradoxo seriexológico, temperamento idêntico, compleição física discrepante. Comenta isso para a gente um pouquinho. Esse paradoxo ele aparece muito nas pesquisas de personalidade consecutiva, né? Principalmente naquelas biografias em que o saldo, muitas vezes, da utilização do soma na vida anterior não foi muito
adequado, a pessoa tinha um soma, uma compleição, às vezes forte, uma estatura alta, chamava atenção, uma força presencial muito intensa, e em função, muitas vezes, do contexto da época, do uso desse soma, ela vem numa vida atual, mais recente, sem tanta expressividade em termos somáticos. Então, às vezes a pessoa é mais mirrada, ela nasce ou com uma genética, ou com os pais, em que não proporciona uma genética muito favorável ao passado, ao mesmo passado dela, e que no fim isso tudo é muito positivo justamente para ela ou repensar, refletir, ou rever justamente o uso que ela tem com o soma. Então a valorização do soma acontece de modo muito marcante. Além disso, e outra coisa que é um paradoxo é porque é a mesma consciência, você vai ver que é o mesmo temperamento, mas o soma mudou completamente. E até um parênteses, que o professor Valdo sempre comenta que é muito difícil você fazer as pesquisas retrocognitivas baseado apenas na aparência física, justamente em função dessas mudanças que acontecem em termos genéticos e por aí vai. Outra situação que entra dentro disso é a condição, muitas vezes, da própria priorização. Às vezes a própria consciência escolheu ter um soma não tão chamativo ou com não tantas facilidades. Vamos supor, a pessoa é da área artística, ela tinha muita facilidade de tocar instrumentos, ela vem num soma atual que não favorece, que não tem, vamos supor, um ouvido muito apurado, ou as mãos, os dedos não favorecem a ela, vamos supor, tocar piano, tocar violão, tocar algum instrumento de cordas. Então, e essas condições também acontecem, às vezes, em função da própria escolha da consciência. Ela está lúcida, é uma salvaguarda proexológica para ela não repetir situações, condições que ela eventualmente já queira abrir mão, né?